Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, a convite do pastor Fabrício e da pastora Flaviana, eu estou aqui para compartilhar com vocês um texto bíblico e peço que essa reflexão possa gerar uma transformação, uma mudança, possa exortar e confortar na medida com que o Espírito assim fizer. Amém? Bom, para quem pode abrir a Bíblia, eu convido você a abrir lá no texto de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Amém? Abriu? Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga Escola Bíblica Dominical. Brincadeira, zoeira. Vamos lá. Assim diz o texto bíblico: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre prioridades. E quais têm sido as nossas prioridades nesses dias? O Senhor me incomodou nesses últimos tempos a pensar sobre o que eu tenho colocado como prioridade na minha vida. Bom, eu tenho colocado como prioridade os meus estudos, eu tenho colocado como prioridade a minha faculdade, ou o meu trabalho, o meu namoro, o casamento. O que tem sido prioridade no meu coração e o que tem tomado o primeiro lugar do meu coração, o trono do meu coração? Bom, o texto bíblico ele nos ensina que o reino de Deus e a sua justiça devem ser buscados em primeiro lugar. Eu sei que muitas dessas coisas que nós temos falado, por exemplo, os estudos, o trabalho, são sim muito importantes. Todos nós temos que levar a sério. Nós devemos levar a sério os nossos estudos, nós devemos levar a sério o nosso trabalho, porque agrada ao Senhor com que assim nós façamos. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, diz assim: Tudo que vocês fizerem, façam como ao Senhor e não como a homens, sabendo que a recompensa vem do próprio Senhor, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se o Senhor diz que tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer como se fosse para Ele, não para homens, como que a prioridade deve ser então o reino de Deus e não as outras coisas? Olha só, interessante. O Senhor ele traz no livro de Mateus, a partir do capítulo 5, o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha em outras versões. E nesse Sermão do Monte, ele fala sobre princípios bíblicos, sobre princípios da natureza divina, sobre princípios divinos e santos para que nós tenhamos uma vida saudável, tanto emocionalmente, quanto fisicamente, quanto espiritualmente. Então o Senhor vem nos ensinar de uma forma completa a como sermos homens saudáveis, tanto no nosso modo de pensar, quanto no nosso modo de agir perante Deus. Então, eu aprendo a partir do capítulo 6, por exemplo, o meu coração não deve estar no meu tesouro terreno, mas sim naquele que está nos céus. Porque aonde está o meu coração, onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Assim Jesus Cristo ensina. Também nesse capítulo 6 ele vai ensinar como orar, e ele fala assim: não useis de vã repetições, assim como os gentios, porque o vosso Pai que estás no céu, ele conhece as necessidades de cada um. Então ele encerra com aquele texto que nos diz: olha, não se preocupem com suas vestimentas, porque nem Salomão em toda a sua glória se vestiu, assim como ele veste os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu, assim como ele veste os lírios do campo. Os passarinhos não semeiam, mas eles têm o que comer. Ora, não se preocupe com o dia de amanhã e baixe o seu dia a cada seu mal. Então, o Senhor ele vem nos ensinar que a prioridade do ser humano
não devem ser as coisas. A prioridade do ser humano deve ser o reino de Deus, porque quando nós preocupamos com o reino de Deus trabalha e coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se eu tenho me preocupado em que o reino de Deus seja prioridade na minha vida, se eu tenho me preocupado em conhecer e prosseguir em conhecer mais o Senhor, se eu tenho me preocupado verdadeiramente estabelecer o reino de Deus como prioridade número 1 do meu coração, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Você quer ser um aluno nota 10? Preocupe-se em estabelecer o reino de Deus como prioridade na sua vida. Você quer ser um profissional de excelência? Estabeleça o reino de Deus como prioridade na sua vida. Você quer ter um casamento, um relacionamento abençoado pelo Senhor? Preocupe-se com que o reino de Deus seja primeiro lugar no seu coração. A partir do momento em que essas coisas tomam o primeiro lugar no coração, você começa a seguir e a servir a essas coisas. Quando o seu serviço, a sua faculdade, a sua escola, os seus estudos tomam a prioridade número 1 ao seu coração, o Senhor Jesus deixa de ser o Senhor da sua vida. Quando o seu trabalho ou os problemas que são inerentes do seu trabalho se tornam prioridade na sua vida, você deixa de ter fé, você deixa de acreditar que é o Senhor quem provê e quem transforma todas as situações. De lado oposto, quando eu creio e quando eu tenho o reino de Deus, o reino espiritual, a justiça eterna, a justiça divina, a justiça do Senhor que não falha, nunca falhou e nunca vai falhar, como centro, o pilar central da minha vida, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu me preocupo com o reino de Deus, Deus conhecerá e Deus conhece as nossas necessidades. Se você quer ser um bom filho, se você quer ser uma boa filha, preocupe-se em estabelecer como prioridade na sua vida o reino de Deus e a justiça do Senhor. Porque o que transforma o nosso caráter não são as nossas próprias vontades, porque as nossas vontades são enganosas e o nosso coração é duvidoso. O que transforma o nosso caráter é o agir do Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Então, se eu preciso ter várias áreas da minha vida transformadas, se eu preciso ver com que os meus estudos comecem a fluir de uma forma natural e que eu possa começar a me destacar com os meus estudos, ou no meu trabalho, ou dentro do meu lar, em obediência aos meus pais, em obediência aos meus avós, em obediência a toda a estrutura familiar, se eu quero ser bem-sucedido e bem-aventurado no que eu for fazer, que o reino de Deus seja a prioridade na sua vida. Que o Senhor seja a prioridade no seu coração. Eu já tive momentos e experiências, assim como todos nós, de que já estabelecemos outras coisas como prioridades no nosso coração ao invés do Senhor. E isso gerou frustração, isso gerou decepção, porque a minha confiança estava em coisas, estava em pessoas, estavam em situações. Mas a partir do momento em que as coisas se inverteram e se encaixaram no padrão bíblico, que é o padrão correto, aí sim as coisas começaram a se desenvolver. Fui transformado não por minhas próprias forças, mas porque eu passei a amar mais a Deus do que as minhas próprias vontades. Então eu te pergunto novamente, o que tem sido prioridade na sua vida? Reflita sobre isso. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Inverta suas prioridades se for necessário. Não deixe de fazer as coisas. Não seja desleixado, não é isso que a palavra de Deus ensina. Muito pelo contrário, tenha responsabilidade dobrada e o Senhor será glorificado na sua vida através dos seus estudos. O Senhor será glorificado na sua vida através do seu trabalho. O Senhor será glorificado na sua vida através da sua família. Mas que Ele seja o centro, porque a honra e a glória é para Ele. E tudo provém dele. Então, meus amados irmãos, eu convido vocês a refletirem. Se existe alguma coisa que não está no seu devido lugar, se existem prioridades que estão tomando lugar principal do Senhor no seu coração, não permita. Transforme essa situação e que o Senhor seja glorificado através disso.
Amém? Em nome de Jesus, que a sua família, que você e que todos aqueles que te conhecem possam ver que, através da sua vida, o reino de Deus é manifestado. Amém? Um grande abraço para você, um grande beijo na sua vida e que assim o seu coração possa se aquecer e que você possa ser guiado pelo Espírito Santo em tudo, em tudo. Amém? Grande abraço, beijo para todos vocês.